Saudações a todos, aqui é o professor Matheus Caio Queiroz e a gente vai dar início à série Explica aí, Prof. Nesse primeiro vídeo, nada mais coerente do que a gente tratar da filosofia e das ciências humanas. O que é a filosofia e como é que a gente pode defini-la, né? E o que viria a ser as ciências humanas, o que viriam a ser as ciências humanas. Para começo de conversa, eu diria para vocês que é tarefa muito difícil explicar o que é a filosofia. Talvez uma das definições de filosofia seja essa, que ela não é definível, né? Mas, para descomplicar um pouquinho aqui para vocês, eu diria que a filosofia ela é uma reflexão sobre a natureza humana e o mundo ao nosso redor, os problemas que fazem parte da vida humana, né? Da vida em sociedade, enfim, da vida política. E as ciências humanas elas tratam disso, de fenômenos culturais, fenômenos humanos, assim como a filosofia, certo? Então a gente encontra uma similaridade entre esses dois pensamentos, né? A ciência humana ela se baseia muitas das vezes no pensamento filosófico, ela se utiliza de filósofos e pensamentos filosóficos para poder emitir seus argumentos, certo? A filosofia ela vai surgir na Grécia Antiga, no século VI a.C. Existe um debate muito grande se a filosofia já não teria nascido no Egito, se ela já não teria nascido na Índia, enfim, se não existiria antes dela uma filosofia oriental. Bom, a gente não vai entrar nessa questão, porque na verdade a definição que a gente tem de filosofia é um afastamento do pensamento mítico, né? E muitos historiadores, muitos pensadores da história da filosofia vão defender que a filosofia vai surgir na Grécia porque lá é que ela começa de fato a se afastar desse pensamento mítico, desse pensamento religioso, né? Isso não quer dizer que seja um demérito para o pensamento oriental, né? Dizer que a filosofia nasceu na Grécia não significa dizer que o pensamento que existia na Índia, na África, enfim, não era um pensamento também importante. Era sim, continua sendo, assim como a filosofia também, né? Então, esse debate a gente não vai entrar em detalhes, é um debate que até na atualidade ele está sendo desenrolado. A gente vai ficar por aqui mesmo e vai tratar daquilo que eu propus a vocês, resolver questões de vestibulares. Então, para vocês que são curiosos, amantes da filosofia e das ciências humanas, vestibulandos, vem comigo que eu explico para vocês. Para começar o nosso vídeo com chave de ouro, eu escolhi uma questão do Enem de 2012. Vamos analisar aqui a estrutura da questão. Ela traz para a gente dois textos, né? Que, claro, devem ser analisados de forma crítica. O primeiro texto vai trazer para a gente o pensamento de um filósofo pré-socrático, lá da antiguidade, certo? Lembrando que os filósofos que levam esse nome pré-socrático significa que são pensadores anteriores a Sócrates, por isso o nome pré-socráticos, né? Ou viveram na mesma época que Sócrates, né? Foram seus contemporâneos, mas pensavam a filosofia ainda da maneira anterior a Sócrates, né? Por isso, então, esse pré-socráticos. E no segundo texto, nós vamos ter aqui Basílio Magno, que é um filósofo medieval, e lembrando que o período medieval vai ser um período totalmente influenciado pelo pensamento cristão. Então, os filósofos medievais muitas das vezes eram padres, eram teólogos, e Basílio Magno ou Basílio de Cesareia não foge a isso. Basílio Magno era um teólogo. Logo, a gente vai ter aqui então dois textos que nos trazem pensamentos de épocas diferentes, mas que têm uma similaridade, têm algo em comum, certo? Vamos analisar o primeiro texto. Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra
e quando condensada ao máximo possível transforma-se em pedras. Esse primeiro texto então traz para a gente o pensamento de Anaxímenes, que é um pensamento muito característico dos pré-socráticos de forma geral, porque todos os pré-socráticos eles vão analisar o cosmos, né, que para a gente significa universo, natureza. Eles vão analisar essa natureza, essa harmonia universal, e eles vão buscar uma coisa. Que coisa é essa? A causa primeira de todo esse cosmos, que em grego a gente chama de arqué. Essa palavra arqué significa princípio. Então a filosofia pré-socrática, que é a filosofia dos primeiros filósofos, essa filosofia vai buscar a causa primeira, a causa originária de todo o cosmos. Agora vamos analisar aqui o texto 2, tá? Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu, abre aspas, Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face desta concepção as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Então, na verdade, o Basílio Magno está fazendo uma crítica a todos os pensadores anteriores a ele, né? Ou seja, ele está fazendo uma crítica à filosofia que ainda não era cristianizada. O período medieval vai trazer para a gente uma filosofia totalmente influenciada pelo cristianismo. Grandes filósofos como, por exemplo, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são pensadores que vão usar a filosofia apenas como uma serva da teologia, apenas como uma serva do pensamento cristão. Certo? Então, galera, analisamos aqui os 2 textos, agora a gente vai para o comando da questão. É muito importante a gente atentar para saber o que o comando da questão está querendo que a gente resolva, encontre, tá? Então vamos lá. Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que... Olha só essa palavra, comum. É isso que o comando da questão está querendo que a gente encontre. O que existe de comum entre esses 2 pensamentos? Letra A. Eram baseadas nas ciências da natureza? Não. Por que não é a letra A? Porque o filósofo medieval Basílio, ele não vai fundamentar, não vai basear o seu pensamento nas ciências da natureza, ele vai basear tudo isso na ideia de Deus. Então a letra A está descartada. Letra B. Refutavam as teorias de filósofos da religião? Não, também. Basílio Magno era um filósofo religioso, né? Tinha um pensamento, portanto, baseado na filosofia, mas era um pensamento religioso. Letra C. Tinham origem nos mitos das civilizações antigas? Não. A filosofia, muito pelo contrário, ela vai se afastar do pensamento mítico. Então ela não tem origem no pensamento mítico das civilizações antigas. Letra D. Postulavam um princípio originário para o mundo? Essa aqui ela é simpática, né, pra gente. Letra E. Defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas? Não. Essa está excluída porque aqui ela não se encaixa no pensamento de Anaxímenes. Anaxímenes afirmava que a origem de tudo era o ar, né? Esse elemento natural. É Basílio Magno que vai dizer que é Deus, então essa aqui não se encaixa nos 2. Ela vai pegar apenas o pensamento do Basílio Magno. Então, galera, por exclusão, a gente marcaria a letra D, tá? Não só por exclusão, na verdade a letra D é a que mais está coerente com os 2 textos acima. Olha só, postulavam um princípio originário para o mundo. Anaxímenes postulava o ar, enquanto que o Basílio vai postular a ideia de Deus. Então isso é o que há em comum entre essas teses filosóficas que explicam a origem do universo. Galera, um grande abraço, aqui é o professor Matheus Caio Queiroz. E logo mais a gente continua com a série Explica aí, prof. Valeu!